Olá, Legião do Medo. Nesse vídeo vocês vão conhecer um dos casos mais macabros que eu já vi aqui no canal. E eu tô falando isso de verdade. Vocês vão conhecer uma mãe feliz. E acredite, vocês vão se assustar como nunca. E sabe o que também é assustador? O livro proibido das creepypastas que acaba a pré-venda agora, dia 30. Na pré-venda vai uma dedicatória exclusiva aí pra você. Corra, compre, apoie, porque vai ser o livro mais insano de terror que você já leu na vida. Isso eu posso te garantir. O que eu vou te apresentar hoje é tão perturbador, tão doentio, que você vai ficar se perguntando no final do vídeo por que diabos eu vi esse vídeo do Omboplay. Se você tem idade suficiente, com certeza se lembra de como eram as coisas antes da internet, ou até mesmo nos primórdios dela, antes da sua ascensão e facilitação de acesso. Na escola, provavelmente você se lembra que seus professores te proibiam de falar sobre alguns temas, e até hoje ainda é assim hoje em dia. As pessoas não podem mais falar sobre temas diferentes do que elas querem que você pense. Isso faz parte do famoso acordo social, mas isso é sociologia e eu não vim falar sobre isso. Talvez até mesmo tenha ocorrido algo na sua escola que te lembre disso, mas nos dias de hoje, com certeza tudo de bizarro explode nas redes sociais. Mas tudo o que aconteceu no passado, todos os abusos, todos os casos bizarros, ficaram abafados naquela época e ninguém nunca saberá. Essa é uma história real, que teria acontecido em meados dos anos 80. Uma história que, se acontecesse hoje em dia, se tornaria notícia mundial, mas naquela época acabou sendo abafado pelas autoridades e professores. Preste muita atenção no que você vai ouvir agora. E nenhuma imagem desse caso vai aparecer aqui no YouTube, porque se eu colocasse instantaneamente, além do meu vídeo perder a monetização, eu tomaria um strike por conteúdo violento. E por isso eu já abro abertamente com vocês esse papo. Todas as imagens do que aconteceu estão na comunidade do Sparkle. O link está na descrição. Se você for lá, escreva "eu vim do vídeo da mamãe", que eu vou deixar aquele coraçãozinho. E de fato você vai querer ver, porque eu te garanto, é tão doentio que até mesmo eu fiquei chocado. Essa é uma história real, igual eu disse a vocês. Naquela época, acabou sendo abafado pelas autoridades e professores. Preste muita atenção no que eu vou te contar agora. Você sabe que em cada escola vamos encontrar vários tipos de aluno. Descrito como alguém digno de pena, que sempre vestia as mesmas roupas todos os dias e que por suas costas piadas horríveis sobre eles eram feitas. E sendo sincero, não havia como não fazer. Crianças são cruéis por natureza e muitas vezes não têm noção da proporção de seus atos. Uma criança grande, quase obesa, com pele oleosa, sempre vai ter um apelido. Ele era um jovem que estava no 7º ano e já tinha um projeto de barba crescendo em seu rosto, totalmente disforme. Em resumo, horrível para os olhos das pessoas que se julgam como padrão. O seu lábio era sempre úmido e, como sempre, ele falava babando. Ele dizia que era programador de videogames, algo muito incomum de se ouvir na época. Na verdade, ele criava aventuras de texto, criadas em programa básico para isso, tal como se esperava naquela época. Talvez você já tenha jogado ou ouvido falar desses jogos. A escola desse jovem era de ponta. No final da década de 80, ter computadores pessoais em uma sala de aula era algo surreal. E aqui no Brasil nem se pensava sobre isso. Essa escola possuía um laboratório completo de informática, onde esse garoto colocava seus jogos de texto. Seus colegas se lembram bem deles e afirmam: eles eram horríveis. Jogos curtos, com 3 minutos de duração, e eram extremamente fáceis e de escolhas previsíveis. Mas um dia, ele decidiu levar algo diferente para a escola.
Um colega disse que nunca havia visto ele tão mal como ele estava naquele dia, e por isso ele se lembra bem. Seu cheiro era insuportável. Era o cheiro de suor misturado com um odor forte de urina e algo desconhecido. Ele trouxe um novo jogo, chamado Happy Mummy, ou Mamãe Feliz. Esse jogo começava com todos os outros que ele já havia feito. Uma tela escura, esperando algum comando que geralmente era go, ou vai, ou comece. E então, o jogo voltava um texto para você. Mamãe Feliz se foi faz um dia. O seu colega que estava jogando Happy Mummy achou aquilo muito estranho, mas decidiu não perguntar nada. Voltou a escrever Go, mas nada aconteceu. A qual o garoto que fez o jogo sugeriu, com uma voz trêmula, escreva a palavra mamãe para continuar. E o jogo respondeu, Mamãe Feliz se foi faz 2 dias. Ao escrever mamãe novamente, o jogo continua. Mamãe Feliz se foi faz 3 dias. Parecendo estar se divertindo, o garoto cujo cheiro forte tomava conta da sala, disse, tente escrever se sente bem. O jogo então disse, ao ele escrever este texto, Mamãe Feliz se foi há 4 dias. Mamãe se sente bem. Mamãe se sente bem. Após isso, o jogo fechava, ou seja, estava completo. O jovem que jogou esse jogo diz ter ficado confuso pelo resto do dia, porque por mais que os jogos do seu amigo eram bem mal feitos, esse estava bizarro demais. Ele perguntou então o que diabos ele havia jogado naquela tarde. Mas acredite em mim, nada nessa vida é uma coincidência, e algo muito estranho viria a acontecer. No dia seguinte, o garoto programador foi à aula, porém, aquele foi marcado como o último dia que ele foi visto. Durante toda a semana, seus colegas se perguntavam o que havia acontecido. O garoto simplesmente sumiu, escafedeu-se. Como não tinha muitos amigos, ninguém tinha seus contatos, e naquela época não existia celular, WhatsApp ou essas coisas. Se você queria ver como alguém estava, você tinha que ir para a casa dela e acabou, não tinha o que fazer. Os professores, que na época eram infinitamente mais rígidos e temidos do que hoje em dia, se asseguraram de que todos os alunos não falariam mais sobre o sumiço do garoto. Qualquer um que tocasse no assunto era fortemente repreendido. E quando eu digo que os professores eram rígidos, eles realmente eram rígidos. Havia caso de agressão, de abuso psicológico, N coisas que rolavam nas escolas antigamente. Antigamente o professor, ele era extremamente temido. Só dele gritar na sala, os alunos já tremiam de medo. Agora vamos para o ano de 1994. O jovem que havia jogado Happy Mummy anos atrás, agora era um adulto que seguia sua vida normalmente. Ele trabalhava com os negócios da família, e isso envolvia o transporte de alimentos em uma van. E um dos lugares onde ele levava essa mercadoria era a sua antiga escola, então praticamente todos os dias ele dirigia até lá. E nessa época, ele fez uma bela amizade com seu antigo professor de matemática, que antes era temido por todos e hoje era um grande amigo. Em uma de suas conversas, por fim, ele teve coragem de fazer a pergunta que estava na cabeça por todos esses anos. Que fim teve aquele garoto gordo, estranho, e por que ele nunca mais voltou? E agora eu vou te falar uma coisa. O que você vai ouvir aqui é real. Tem fotos do caso lá no Sparkle e isso vai ser uma punchline tão gigantesca na boca do seu estômago que você vai ficar sem ar. O professor imediatamente mudou a expressão de seu rosto e lhe disse, na semana anterior, que o garoto simplesmente parou de frequentar as aulas. A mãe desse garoto havia cometido. Ela se enforcou. Ele era filho único. Nunca havia conhecido seu pai. A mulher o criava sozinho.
e o jovem continuou indo ao colégio nos dias seguintes após o suicídio da sua mãe. E depois ele voltava para casa para ficar com a sua mãe, com seu corpo morto. E foi assim, até alguém notar a ausência dessa mulher. Então você consegue agora entender aquele cheiro estranho e podre que sentiram quando ele foi para a escola. Mas há algo mais ainda. Foi descoberto que durante todos esses dias, o garoto fez sexo com o cadáver de sua mãe. Esse é um caso real, assustador, e que, se você parar para pensar, é o terror da vida real. Se você assistiu o vídeo até aqui, escreva Mamãe Feliz que eu vou deixar aquele coraçãozinho. As fotos do caso estão no Sparkle. Tenha uma ótima noite, minhas crianças.